Uma amizade que se fez entre a literatura e a política, aproximando o Norte e Nordeste e que ajuda a contar a história também da literatura brasileira até hoje. Sabem de quem eu tô falando? Então fiquem aí que lá vem fofoca literária. Na última fofoca eu falei da vida e obra de Dalcídio Jurandir, o marajoara conhecido como romancista da Amazônia e que é, ainda nos nossos dias, um dos maiores escritores do Brasil. Mas agora eu preciso te falar de uma relação que ajudou muito Dalcídio Jurandir nessa sua jornada literária: a amizade com Jorge Amado. Se engana quem acha que os dois só se toparam ali no Prêmio Machado de Assis na década de 70, na ocasião em que Amado entregou em mãos a maior honraria da Academia Brasileira de Letras a Dalcídio pelo conjunto da sua obra. Nessa época a relação já era antiga e tinha atravessado diversos momentos importantes da vida de ambos. Para começar, o lançamento do primeiro romance de Dalcídio, Chove nos Campos de Cachoeira, só foi possível graças ao prêmio Dom Casmurro, que tinha quem na direção? Isso mesmo, Jorge Amado. O escritor baiano que foi elogiado algumas vezes pelo Dalcídio crítico literário, em momentos inclusive em que o cunho político das obras amadianas era mal visto por muitos intelectuais. Lá em 54, Paraense escreveu: Jorge Amado é o mais bem dotado dos romancistas brasileiros nestes últimos tempos. Um extraordinário romancista cujas qualidades principais são a espontaneidade e o ímpeto criativo. E a admiração era recíproca, tá? Jorge Amado não só elogiou inúmeras vezes o talento de Dalcídio, como foi apoio fundamental num período da literatura brasileira em que o Norte não era considerado e os escritores nortistas nem vistos eram. O autor de Gabriela dirigiu Dalcídio quando trabalharam juntos na redação. E na década de 60 escreveu a apresentação na edição russa de seu romance Linha do Parque. Linha do Parque é a única obra do marajoara que não faz parte do ciclo do Extremo Norte. A obra, na verdade, foi encomendada pelo Partido Comunista, outro assunto que aproximava Dalcídio e Jorge enormemente. Por conta do engajamento político, ambos foram perseguidos. Numa dessas perseguições, José Aguiar fala na biografia amadiana que Jorge, ao voltar dos Estados Unidos, entrou no Brasil pelo Pará e, perseguido pelo governo Vargas, foi avisado em Belém por Dalcídio que precisava sair imediatamente do país para não ser preso, arrumando um passaporte para Jorge numa tentativa de facilitar a sua fuga, que acabou não adiantando muito. O baiano foi preso em Manaus. A intimidade entre os dois romancistas chegou num nível que Jorge Amado, junto com Zélia Gattai, costumava ler antecipadamente os novos romances de Dal, como Dalcídio era chamado por ele. Numa das últimas correspondências entre os dois, o assunto foi Ribanceira, o derradeiro romance do escritor paraense que Jorge leu em primeira mão. Nessa carta, Amado escreveu que outros romances continuem a grande saga que fixou a Amazônia para sempre em nossa geografia literária. Não deu tempo para mais, Dalcídio morreu meses depois. Não sem antes deixar um legado, assim como seu amigo, como um artista que escreveu o povo numa literatura que tomou partidos e retratou com muito orgulho o seu lugar. Viva Dalcídio, viva Jorge e viva as amizades que nos impulsionam a sermos muito melhores naquilo que a gente se propõe a fazer.